Agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia do Manhã Boa Nova. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2017, como foi de feriado aí do dia 15, proclamação da República. Tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à TV Mundo Maior e à Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E aqui ao meu lado, Vanessa Cavalcante, agora com um novo diploma, formada de apresentadora da FAAP. Chique demais. Bom dia e parabéns. Obrigada. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está na sintonia do Manhã Boa Nova de hoje. E parabéns aí também, né? Corinthians. Ai, vai, tem que falar, né? Fico imaginando a cara do Boris ali no controle mestre. Triste pra caramba. É isso aí, estamos ao vivo e você daqui a pouquinho vai saber as formas de participar do nosso programa. Vamos saber agora os assuntos que nós vamos ter, né? Você já ouviu falar de maternidade obsessiva? Vamos falar mais sobre isso. Quais os tipos de mediunidade? Também vamos falar sobre isso. Saber qual a mediunidade da Vanessa, por exemplo. O que são espíritos ovoides? E hoje teremos o Humberto Paziano, quadro Para Viver Bem. Teremos também sorteios. São 3 pares de ingressos para o filme A Menina Índigo, que ainda está em cartaz. Tá sim. Acesse o site lá, www.ameninaindigo.com.br, tem todas as informações e hoje 3 pessoas aí serão as sortudas ou sortudos que vão ganhar esses 3 pares de ingressos, tá bom? Já participa lá pelo telefone, a Verinha e a Martinha vão atender a sua ligação, 0800 979 5011. Temos também o nosso Facebook, a nossa página é muito fácil, facebook.com/TV Mundo Maior, curta, compartilhe com seus amigos e envie os seus comentários sobre esses assuntos de hoje. Também temos o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 985759580. E a nossa página do YouTube é youtube.com/TV Mundo Maior. Estamos ao vivo na página do YouTube também. Acompanhe o nosso programa. Você sabe que, falando aí do filme Menina Índigo, eu vi no metrô. Que legal. Nas TVs internas, né, do metrô. A propaganda lá falando do filme Menina Índigo. É isso aí, bom que vai passando para muita gente, muita que a gente passa por ali. E aqui em nossos estúdios, ele que é o presidente do GEMB, Grupo Espírita Manuel Bento, Edson Figueiredo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia. Vanessa. Bem-vindo mais uma com vez. vocês mais uma vez. Né? É isso aí, vamos começar com Para Viver Bem. Vamos saber as informações que o Humberto Pazian tem para nos passar hoje. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos, como estão? Vamos refletir um pouquinho hoje sobre amar sem ser amado. Muitos dizem assim, eu amo sem condições, eu amo incondicionalmente meus filhos, minha esposa, meu esposo, as pessoas, a humanidade. Mas será que é assim mesmo? Amar sem condições, sem nenhuma espécie de retribuição. Por exemplo, dizem que o amor de mãe é o amor mais puro, mais verdadeiro. Então, a gente pode supor que seja um exemplo de amor sem condições, incondicional. Mas será que as mães não dizem assim, de vez em quando, né? Você que é mãe, que está me ouvindo, me vendo. Tudo o que eu fiz por ele, né? E ele me trata assim. Você não vai vir almoçar em casa? Por quê? Nossa, todas as semanas, todos os domingos eu preparo uma comida para você, você não vem. Que mais? Puxa vida, agora que a gente fica velho ou velha, eles não vêm nos visitar. E assim por diante. No caso de esposo, esposa, né? Quando se separam, aí a gente tem uma prova se eles se amavam ou não. A maioria diz assim, depois de tudo que eu fiz, eu pensei que era uma coisa, era outra, fiz isso, fiz aquilo. E amizades, ambiente de trabalho, a gente percebe que quase tudo que nós fazemos, nós esperamos uma retribuição, pelo menos um agradecimento. Tá, mas só um agradecimento? Ok, nós esperamos alguma coisa, algo em troca. E com Deus, será que é diferente? Será que a gente espera alguma coisa de Deus? Nós, os espíritas, espiritualistas,
Falamos muito da caridade, né? De dar sem receber, de amar sem ser amado. Mas será que a gente faz assim? Quando a gente faz as sacolinhas, quando a gente faz uma campanha, será que a gente não espera que alguém veja? Bem assim, escondidinho da nossa mente, a gente não espera que alguém olhe. A gente entra sem ser notado no local das campanhas, coloca ali a nossa doação e sai sem que ninguém veja. E a gente não conta para ninguém. É interessante isso, que a impressão que temos é que todos nós, de uma forma ou de outra, queremos que alguém saiba. E quando a gente faz? Será que a gente faz esperando alguma dádiva, alguma bênção, algo de Deus? Eu faço porque de alguma forma Deus vai me recompensar por isso. Ou eu farei porque assim, quando eu estiver no mundo espiritual, terei o retorno desta ação. Olha, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, é só uma reflexão. Mas será que a gente não é assim? Será que tem alguma coisa que a gente faz sem nenhum tipo de recompensa ou aguardando uma recompensa? Será que a gente espera não receber nada? Não sei. Também não sei como é que é isso, porque analisando todas as minhas ações, acho que no fundo também sempre desejo algo, um reconhecimento, não é? A gente não fica nervoso quando alguém fala ou deixa de ver algo que fizemos, não reconhece ou nem liga, né, se nós estamos ajudando? Pois é. Qual é a reflexão? É tomar cuidado se nós não vivemos em função do reconhecimento, se nós não vivemos em função de agradar as pessoas, aí que eu acho que está o perigo. Fazer e ser reconhecido ou não, é normal, mas viver em função disso vem a frustração. E aí que pega um pouquinho, é aí que está o perigo. Muitas pessoas são frustradas ou vivem frustradas, tristes, porque não são reconhecidas. Maridos, esposas, irmãos, filhos, pais. Pensa nisso? Eu acho que é uma reflexão bem legal, tá bom? Beijo no coração e está aqui o meu reconhecimento. Amo vocês. Legal aí a participação do grande Humberto Pazian com a coluna Para Viver Bem todas as quintas-feiras. A Fundação Espírita André Luiz está comemorando aí os novos números de audiência, tanto pela Rádio Boa Nova quanto pela TV Mundo Maior. Embora enfrentando aí grandes dificuldades, rádio e TV estão atingindo altos números de audiência. No Ibope, a Rádio Boa Nova já subiu uma posição. Os números também na internet são impressionantes. O site da Rádio Boa Nova tem mais de 380 mil páginas visualizadas por mês. No Facebook, mensalmente, mais de 2 milhões de visualizações. Os números da TV Mundo Maior também impressionam. O YouTube do canal da TV Mundo Maior, a cada mês, gera mais de 1 milhão de visualizações e são assistidos mensalmente por mais de 4 milhões de minutos. Já na fanpage da TV, acima de 2 milhões de visualizações se dão a cada mês. Estes números expressam aí o crescimento da divulgação espírita, tanto pelo rádio, TV e internet, e só são atingidos graças a você, ouvinte, telespectador e internauta, e a Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, agradece o seu apoio e a sua confiança. Vamos falar sobre as mães, elas que são o primeiro contato do espírito em sua nova encarnação. As mães alimentam, dedicam noites e noites em cuidado dos filhos e entregam o amor incondicional. Mas não estamos num conto de fadas e esse amor, infelizmente, não é regra. Há muitas mães na vida real que ocupam o papel de madrasta má, presentes nas histórias infantis. Casos em que a vaidade e a inveja estão sobrepostos ao papel de cuidado e amor de uma mãe. Agressões físicas e psicológicas de mulheres com raivas de suas próprias filhas. O momento em que a filha não pode ser melhor que a mãe. Estudos, amigos, relacionamentos e até mesmo o corpo são elementos que despertam a fúria e o revés da maternidade obsessiva. Esses casos de obsessão entre encarnados geram traumas espirituais e são graves por serem da mesma família, mãe e filha. Podem ocorrer também uma obsessão pela projeção ocasionada da frustração, ou seja, uma mãe que obriga a filha a seguir exatamente seus comandos, caminhos que a mãe não conseguiu traçar em sua juventude. Como nós podemos entender estes casos à luz da doutrina espírita, Edson? Bom, acho que o próprio termo já diz, né? Mães obsessivas. Aí existe
claro que tem um desequilíbrio, certo? A gente, entendendo o processo todo do reencarne, nós vamos ver que o papel da mãe é de extrema importância, né? Desde o início, ou seja, desde o momento em que o espírito é ligado ao útero, até mesmo antes do processo, às vezes até antes do ato sexual em si, o espírito já é ligado lá para já ir se amoldando, né, se acomodando. Desde esse momento, a mãe começa a exercer um papel muito grande, de extrema importância, porque os seus sentimentos começam a ser transmitidos, tudo o que acontece à sua volta, né, ela vai influenciando o espírito de alguma forma. Então, o papel da mãe, nesse sentido, é de extrema delicadeza, vamos assim dizer. É uma coisa que tem que ser muito bem estudada e pensada, para o espírito assumir isso, esse compromisso. É isso que eu estou querendo dizer, né? Às vezes eu, como homem, falar de um papel da mãe fica meio estranho, mas a gente vai falar aqui em termos de conhecimento e de entendimento espírita do assunto, tá certo? Certo. Mesmo porque a gente também pode ter exercido essas funções no passado, vai saber, né? E poderá exercer até no futuro, né? Já que o espírito precisa aprender das diversas formas possíveis. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode reencarnar em sexos diferentes, tá certo? Para ter essas experiências. Então, tudo é organizado na natureza de forma a dar à mãe as condições para ela exercer esse papel com carinho, com amor, com atenção, com benemerência, sabe? Dedicação. Com dedicação, com amor. Tá certo? Primeiro, ela esquece das coisas. A criança também esquece. A gente sabe que o espírito, ao reencarnar, ele fica meio que obliterado, né? Ele perde um pouco da sua consciência espiritual. Então, e o bebê nasce, né, bonitinho, gostosinho, redondinho, rosadinho, ou seja, é aquela delicadeza toda para justamente despertar esse sentimento. Então, em termos maternais, o sentimento ele é extremo, né, de aconchego, de carinho, de acalanto e por aí afora. Quando tem um processo como esse que você está me dizendo, que começa a ter um desequilíbrio nesse sentido, é porque existe aí algo que está acima dessa condição natural. Então a gente começa a perceber que existe ali ou um espírito que realmente está reencarnando, que está trazendo um conflito, ou essa maternidade ela não está sendo aceita da forma adequada, porque a gente tem que olhar esse lado psicológico também, né? Esse lado... às vezes é uma maternidade que não era programada, não era esperada. Aí entra outro desespero de não saber como cuidar do filho, de não ter condições. Então isso tudo gera, né, situações de desequilíbrio. Agora, às vezes o espírito que está reencarnando tem um compromisso muito grande com aquele espírito em si. Então é para eles se entenderem, não é para criar esse tipo de situação. Essa animosidade. Animosidade. O objetivo não é esse. Tá certo? O objetivo é outro. Porém, há um desequilíbrio qualquer aí no meio do caminho que gera esse tipo de situação. Nós estamos falando aqui das mães, mas você tem situações também com os pais. Sim. Pais, por exemplo, que abusam dos filhos ou das filhas, né? Que tem desejo sexual, por exemplo. Isso é um absurdo. Não é esse o objetivo, e não foi isso que foi programado, não é isso que se espera da atitude da pessoa, tá certo? É legal deixar isso claro, né? Ninguém reencarna para matar o outro, para abusar do outro. Não é isso. Sempre as reencarnações são para se unir. É isso, esse é o objetivo. Por isso que a natureza é sábia nesse aspecto, tá certo? Ao, por exemplo, fazer com que você não lembre tanto o espírito que está voltando, né, está reencarnando, como aquele que está recebendo esses espíritos, você não lembrar dessas situações passadas, é justamente para promover nesse momento aqui, presente, a união, o perdão, o amor em si, para suplantar qualquer desavenças que tenha havido. Então, nesse aspecto aí, fica claro que tem desequilíbrio, sim. Quais são os desequilíbrios? Aí é cada caso, né? É difícil você criar assim, um padrão para dizer, olha, essa mãe faz isso para o filho por causa disso. Porque cada espírito é um espírito, cada história é uma história. Tá certo? Que às vezes na casa espírita a gente vê casos de, por exemplo, filhos, né, chegando na casa espírita
minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. E a doutrina tenta dar um suporte para que esses espíritos continuem sua caminhada, Isso. mesmo com essa animosidade aí aparente. É isso. Nós estamos falando aí dessa questão das mães, desse aspecto aí obsessivos, do aspecto mal da coisa, né? Mas tem aquele outro aspecto da obsessão extremamente amorosa, que é o outro lado. Nós estamos falando aqui daquela que rejeita e ciúme, ou sei lá, por qualquer outra razão, trata mal os filhos. Mas tem um outro aspecto a ser olhado, como eu já falei aqui, por exemplo, dos pais, tem um outro aspecto a gente olhar, que é as mães, que por excesso de amor ou por excesso de zelo, criam um processo obsessivo também. Super protetoras, né? Isso, também cria esse processo obsessivo. Que aí torna dependente, né? O filho ou a filha. Então, existe aí toda uma situação que a gente tem que entender que há um desequilíbrio qualquer. O que provoca esse desequilíbrio? Aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? Como os filhos podem agir, assim, para entender os pais? Como que eles podem conviver melhor, vamos dizer assim? Então, eu acho que a doutrina ela pode ajudar nisso, né? A partir do momento que você saiba que existe algum tipo de desequilíbrio nesse sentido, procurar o entendimento espírita para saber as causas. Tá certo? Quer dizer, fica claro aí que a causa não é atual, né? Ela pode ser algo do passado. Sim. Tá certo? E aí, lógico, vai fazer, vou fazer uma regressão para entender isso. Não precisa. É só entender o conceito, entender a forma como as reencarnações se dão e por que elas acontecem. Tá certo? E aí as pessoas têm essas respostas lá no seu íntimo. Mas para isso elas precisam ser esclarecidas, elas precisam mudar o padrão de vibração e de pensamentos que elas têm com relação ao assunto. Porque às vezes você está muito envolvido ali no tema em si. Minha mãe não gosta de mim ou meu pai não gosta de mim. Então você fica envolvido com aquilo, você não consegue pensar de forma mais ampla sobre o assunto. Fica só naquela ideia. A gente vai falar um pouco de monodeísmo aí quando a gente for falar de ovoides, tá certo? Quando você fica com uma ideia fixa, você não consegue olhar em volta. E acho que a doutrina vem justamente para permitir que você consiga criar um campo maior de visão. Mudar o foco. Isso, mudar o foco e você entender esses meandros todos, né, que fazem com que a gente reencarne. Uma coisa que a gente tem que entender de imediato, nada é por acaso. Quer dizer, ninguém cai de paraquedas na casa de alguém. A cegonha deixou ali. Né? Eu costumo brincar. Você não está lá no plano espiritual e aí você vai reencarnar, você tem que passar pela roleta lá do Silvio Santos, né? Roda a roleta para saber onde você vai cair, entendeu? Não é assim que funciona. Tudo é escolhido, tudo é acertado, tudo é pré-programado, tudo é acordado. Por isso que eu falo que tem um desequilíbrio. Se você fez um acordo, por exemplo, uma mãe fez um acordo em receber um filho, naturalmente que também tem que ter o pai aí nesse acordo, né? Se ela fez esse acordo, o filho também concordou, é para virem juntos, para se desenvolverem, para se ajudarem, não para criar problemas, embaraços, para guerrear desse tipo. Não é para guerrear, tá certo? Se está acontecendo isso, tem que descobrir a causa. E quem pode responder qual é a causa? A doutrina pode ajudar, mas as respostas vão estar em cada um. É o esforço de cada um em conviver melhor. Né? É isso aí. Vamos para o nosso Facebook. Sua participação é muito importante. O que você acha sobre esse assunto? Escreva lá na nossa página, facebook.com/TV Mundo Maior. Temos a Daniele dos Santos, a Maia Oliveira e o César Cerqueira, todos mandando um bom dia aqui pra gente. Bom dia. A Antonieta Delgado, ótimo dia. Beijos para vocês, para você também. Magda Batista conosco, Adélia Freitas, paz e luz no coração. No seu também, Rosemary Salles, bom dia com muita paz e luz a todos. Alexandre Quintão, Maria da Glória Souto, Roberval Galindo, muita paz para vocês. Obrigada, hein? Janete Tomé, bom dia a todos, tenham um maravilhoso dia. Neide Magalhães também, a Neuza Moura, bom dia, amei, viu? Excelente explanação. Bom dia. Obrigado pela sua participação. Só é fera demais. Demais. Pelo nosso YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. A Ted por aqui, bom dia pessoal. Também estou por aqui, sou o Fábio de Goiânia. Que bacana, hein? Fica aí. Bom dia, Fábio. Grace
Kelly, bom dia para vocês. Luiz Antônio Botazzoli, bom dia de Sorocaba. É isso aí, continue participando do nosso programa. Já temos perguntas aqui sobre ovoides também, é o próximo tema que vai gerar. Eu queria fazer só mais um comentário sobre esse tema, que a gente não pode esquecer também o processo obsessivo externo aí. Que acontece. Por isso que eu estou falando, tem que analisar caso a caso. Mas, por exemplo, imagine que você é um espírito que tenha vindo com compromissos e que ele tenha espíritos, né, que o perseguem. E acabam descobrindo que ele está reencarnando. Esses espíritos podem vir, de alguma forma, a obsediar a mãe, por exemplo, obsediar o casal, ou a própria criança. Se eles derem brecha para isso. Se der brecha. Por isso que eu acho que a doutrina espírita pode ajudar muito nesse sentido. Quando você descobre que existe um desequilíbrio qualquer no lar, um trabalho numa casa espírita no lar em si, é de extrema importância. Quando eu falo no lar, não é o espírita ir lá dentro do lar. Você implantando o evangelho no lar ajuda, mas a família frequentando a casa espírita, fazendo tratamento e tal, ajuda extremo para resolver essas questões. Tá certo? Auxilia muito. É. Vamos para o intervalo e voltamos em breve, então fique por aí. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone
0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros. Todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30, na Rua São Gabriel, 364, na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. De volta aqui com o Manhã Boa Nova pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Amanhã tem Blitz Feal no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em Santana, Zona Norte de São Paulo, Rua Duarte de Azevedo, 691. A partir do meio-dia, você vai lá, garante seu brinde, seu adesivo e participa ao vivo da nossa programação. E vai conhecer pessoalmente este sorriso lindo aqui, Vanessa Cavalcante. Trocamos, depois destrocamos. Aí semana que vem terá a sua presença. Bem, estarei lá. Em Guarulhos, né? Já que é Santana, pertinho da minha casa, eu vou estar por lá. Então passa para ganhar o nosso adesivo, que é esse também que tá aqui no notebook. E aí você também preenche o formulário para participar de muitos sorteios, viu? Apareça por lá, vai ser muito legal ter a sua presença. Isso aí. Vamos agora com Você Sabia, Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior, bom dia. Esta semana eu estou falando sobre o mau humor e suas consequências. E agora faço um convite para refletirmos juntos se alguns destes sintomas fazem parte da nossa vida no nosso dia a dia. Vamos lá. Primeiro, sente tristeza mais da metade dos dias da semana? Não se lembra das últimas vezes que se sentiu feliz? Sente-se mal-humorado quando todos à sua volta estão sorrindo? Acha tudo chato e sem graça? Reclama de tudo e de todos na maioria das vezes? Sente-se cansado e sem energia mesmo nos dias em que dorme bem? Sente sem esperança com relação a si, ao mundo e ao futuro? Sente muita sonolência? Sente-se com falta de sorte ou desfavorecido na vida? Não consegue fazer escolhas? Amigo ouvinte, amigo telespectador, se a sua resposta foi sim para mais da metade destas perguntas, sugiro uma busca, uma ajuda profissional de um psicólogo ou um psiquiatra. E olha, lembre-se que esse tipo de situação tem tratamento. Por isso, não permita que o mau humor seja o carro-chefe da sua existência. Pense nisso. Amanhã, para encerrarmos este assunto, vou trazer o lado patológico do mau humor aqui no Manhã Boa Nova. Então, forte abraço e até amanhã. Forte abraço, Você Sabia, volta amanhã. E hoje, lembrando que temos sorteio, então continue participando. São 3 pares de ingressos para o filme A Menina Índigo, que está em cartaz. Então participe pelo telefone 0800 979 5011 ou se não pelas nossas redes sociais. Nós vamos falar o seu nome no finalzinho do programa, tá bom? Boa sorte. E o Edson quer complementar o nosso primeiro assunto, né, Edson? Eu queria, na verdade, falar agora para os filhos que sofrem esse tipo de situação. Importante. Né? A gente tem que lembrar que o espírito em si, ele é eterno, tá certo? Ele não tem sexo, vamos assim dizer, porque o sexo é uma condição aqui da Terra, e é uma energia. Porém, para reencarnar, ele precisa desse processo de pai e mãe, ou seja, precisa dessa coisa da procriação e tudo. E os laços de família são, na realidade, para se ajudarem. Se você está vivendo numa situação onde você não encontra isso, você não pode esquecer que você tem uma missão que é sua,
específica, de se desenvolver, de ser melhor, e de crescer, e de se tornar um espírito melhor, tá certo? Se você está encontrando dificuldades no berço, não é para você ficar preso ao berço, tá certo? O objetivo principal não era esse. Mas se você não está encontrando, então tem que buscar seu caminho. É simples. Tem que se desenvolver. Sim. Se está sendo preso ali, está sendo preso no sentido de que está sofrendo um processo obsessivo, onde você não consegue se desvencilhar daquilo, cria uma situação onde os seres que estão habitando aquele ambiente vão acabar se compromissando com coisas piores lá na frente, né? Círculo vicioso aumenta. Esse é o problema. Vanessa, qual a sua mediunidade? Então, eu não tenho nada ostensivo ainda não, né? Tô tentando descobrindo descobrir. ainda. Mas essa inspiração, né, que eu acho que a gente sempre tem um pouco. Todos possuem a mediunidade, enquanto em alguns ela está inativa, em outros ela já é mais aflorada. Foi graças a Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores e equipe de médiuns, que hoje é possível compreender a utilidade da mediunidade, tanto para a evolução moral como para a evolução espiritual. Muitas pessoas não desenvolvem a mediunidade por medo, insegurança, falta de informação. A mediunidade, que é uma sensibilidade ao extrafísico, capacidade que a alma tem de captar energias da natureza não física, possui diversos tipos: efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes e clareaudientes, médiuns videntes e clarividente, médiuns psicofônicos, mediunidade de cura, mediunidade também mecânica, os intuitivos e também inspirados. Edson, como deve ser o estudo da mediunidade? Bom, o estudo tá claro, a própria palavra já diz, estudo, né? Então você tem que buscar entender o que está acontecendo, né? Qual é o mecanismo, principalmente seu, né? Em termos mediúnicos. A gente costuma dizer o seguinte, que todos nós somos médiums, tá certo? Num aspecto principal que é o da intuição e o da inspiração, às vezes, tá? Porque, de novo, nós somos um espírito que está usando um corpo físico. Sim. Isso tem que ficar entendido. Claro. Tá certo? Consequentemente, existem espíritos que não estão usando o corpo físico e que têm interação conosco. São espíritos que são amigos, que ficaram, ou parentes, né, anteriores que ficaram lá no plano espiritual. O nosso mentor, nosso anjo da guarda, que o pessoal costuma chamar de anjo da guarda, né? Como é que o mentor vai ter acesso a você se você não tiver condições para isso? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Todos somos médios nesse sentido. Se o anjo da guarda ou o mentor ter acesso a você, você tem que ter um canal que permita isso. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. Tá certo? Isso tem que ficar claro. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou médium nesse sentido, para mim, buscar aí essas inspirações superiores, eu tenho que elevar o meu pensamento, eu tenho que elevar a minha forma de atuação para permitir acesso a esses mentores elevados, ou os espíritos mais superiores. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar... Isso independe da crença da pessoa, tá? Independe se ela acredita que ela é médium ou não. Se acredita que tem espírito ou não. Também. Então, esse é o grande X da questão. Muita gente está vivendo no mundo aí com a mediunidade sem saber que é médium, sendo incentivado, ou sendo, vamos assim dizer, assessorado por espíritos a quem ele se liga. E como é que ele se liga a esses espíritos? Através do seu mental, através dos seus valores, da sua forma de pensar, das suas atitudes e por aí afora. Bom, aí nós vamos falar agora da mediunidade ostensiva. O que eu chamo de mediunidade ostensiva? É aquele que tem a mediunidade de psicofonia, aquele que, né, o pessoal chama de incorporação, mas é a psicofonia, que ele pode receber uma entidade e essa entidade falar através dele, a mediunidade de psicografia, a mediunidade de audiência ou de vidência. Esse tipo de mediunidade aí são mediunidades que a gente chama de ostensiva, tá certo? Aí fica claro que já existe um compromisso maior da pessoa nesse campo. Ou ela escolheu isso, ou
na verdade ela escolheu, né, antes de reencarnar, ter esse tipo de mediunidade, justamente para ele poder se desenvolver aqui na Terra, tá certo? Aí já existe uma alteração um pouco maior numa glândula que nós temos. Que eu até sugiro aí que as pessoas pesquisem a glândula pineal, né? Essa glândula ela tem uma importância muito grande no aspecto aí da mediúnico. Eu não sou médico para falar do tema, mas se vocês procurarem o assunto aí, vocês vão ver que existe muita pesquisa e muito trabalho feito em relação ao entendimento dessa glândula. A gente tem aí os estudos do Sérgio Felipe de Oliveira. Isso. E também lá na AME, né, no site da AME, que é a Associação Médico Espírita, tem muito material sobre isso, tá? Essa glândula, ela é de alguma forma alterada para fazer com que essas mediunidades sejam presentes na pessoa. Essas que eu estou falando, as ostensivas, tá certo? E aí a pessoa tem que entender, ela tem que estudar, ela tem que saber qual é o seu campo mediúnico, aí, ou seja, o que ela tem efetivamente de mediunidade para poder ofertar isso ao mundo ou a si mesmo. Porque o objetivo da mediunidade não é atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário. Mais uma vez, é para ajudar a pessoa e a pessoa, consequentemente, ajudar outros, né? Esse é o grande objetivo. Quando você fala em mediunidade ostensiva, você está se referindo à questão do médium estar ligado a uma casa espírita, trabalhar isso? Não necessariamente, Cláudio. É ele ter essa mediunidade e, às vezes, não estar ligado a nada. Então, tem muita gente sofrendo aí no mundo, tá certo? Porque tem a mediunidade ostensiva e não está sendo orientada. Entendi. Às vezes nem tem consciência disso, não né? Tem. Tomam remédio, Então, vão sendo internados aí, tomando remédios e tudo, porque tá vendo entidades, ou percebe coisas que chegam no ambiente, sente-se mal, não sabe por quê. Tem muita gente sofrendo, sendo considerado esquizofrênico, por exemplo, ou coisa desse tipo. Que, se bem orientado, poderia estar utilizando isso para o seu benefício e dos outros. É isso. O problema é que a mediunidade, por ser desconhecida do mundo, né? Porque quem estuda a mediunidade é o espírita apenas, tá certo? Por ser desconhecida, gera esse tipo de problema. Agora, eu já ouvi o seguinte, quando a pessoa vem com a faculdade da mediunidade de cura e não coloca isso em prática, aí já ouvi gente falando o seguinte, vai ocasionar problemas físicos porque vai acumulando aquela energia que precisava ser passada. Como é que você vê isso? É uma realidade? É assim, tudo depende do compromisso da pessoa, né? Como eu insisto aqui em dizer que a mediunidade ela não é um mal, ela é um bem. Ela se torna um mal porque é desconhecido, tá certo? Mas o grande objetivo da mediunidade é o desenvolvimento mesmo, é para ser bom. Não ruim. O fato de ignorarem o assunto faz com que ele gere esses problemas, tá certo? Vou tentar explicar melhor. Falando em termos de mediunidade ostensiva, como eu falei, existe essa alteração maior na glândula, tá certo? E aí você, por ser físico, como é que você faz para trabalhar agora? Tem uma alteraçãozinha lá física. Você tem que trabalhar isso, tá certo? De que forma? Entendendo o que está acontecendo com você e colocando isso em prática, né? Aí você não sabe, você ignora o assunto, mas tem aquela alteração física. Você está sofrendo as consequências físicas disso. Consequentemente, vem os desequilíbrios, vem os problemas, né? A falta de entendimento das pessoas, tá certo? Isso gera um problema. Com relação à faculdade de mediúnica e de cura, naturalmente que tem essa energia, né? O médium tem essa energia, tá certo? Para transmitir. Se ele não está trabalhando, ele vai ter que buscar outra alternativa, outra forma de colocar isso, né? Não necessariamente ele precisa estar lá trabalhando mediunicamente para curar, mas ele pode estar expandindo essa energia de uma outra maneira, ele pode estar canalizando ela para outras coisas, né? Porque assim, gente, houve o objetivo dele reencarnar com isso, mas se ele está seguindo um caminho diferente, tem que se adaptar agora a esse caminho, tá certo? Ele tem um livre-arbítrio, né? De escolher um... Senão vai ser uma desgraça para ele. O objetivo da mediunidade não é isso. Tá?
E nos médiuns de cura, já que a gente está falando disso, eu também já ouvi que eles tiveram muitos débitos no passado e é por isso que eles vieram com essa missão assim de poder se ajustar, ajudar as outras pessoas. Seria mais ou menos isso também? É escolha, né? Foi uma escolha que fez. A gente não pode esquecer que, de novo, todos somos médiuns intuitivos. Porque senão os mentores não teriam acesso a gente. Tudo está claro isso daí? Sim. Tá. Agora eu tenho uma alteração na minha glândula. Provocada por o quê? Por uma escolha que eu fiz anterior. Então eu vou ter que arcar com essa escolha. Vocês concordam? Você fez essa escolha antes de nascer. Agora você tem que conviver com isso. De que forma você vai fazer isso? Vai depender da tua atuação aqui na Terra. Se são débitos ou não, aí depende de cada um. Né? Eu acho que a gente não pode enquadrar, sabe? O cara é médium de cura, deve ter sido péssima pessoa no passado, deve ter feito muito mal. Eu não vejo dessa forma, sinceramente. Eu não enxergo assim. Eu enxergo sempre do lado positivo. Eu sempre olho as coisas no sentido de que você vem para crescer, para se desenvolver, para fazer as coisas da melhor forma possível. Eu não consigo enxergar, tem que pagar, por isso que ele veio assim. Quando você usa esse termo, né, tem que pagar, parece que é uma coisa forçada, parece que é uma coisa ruim. Pesada, né? E a mediunidade, então, é um horror. E não é nada disso. Pelo contrário. É bom. Eu insisto, a mediunidade é para o bem, não é para o mal. O mal existe porque as pessoas não compreendem. E porque falta conhecimento do assunto. Tá certo? Infelizmente. Agora vamos conhecer mais as informações da nossa jornalista, Eliette Ribeiro. Hoje ela entrevistou o comunicador da RBN, TV Mundo Maior também, o Mário Mas. E ele fala sobre as obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos acompanhar. Manuel Filomeno de Miranda nasceu no dia 14 de novembro de 1876, em Salvador, na Bahia. Foi um destaque colaborador espírita brasileiro. A partir da década de 70, o seu nome foi adotado em psicografias por meio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E, Dr. Mário, de que forma você faz esse estudo da relação das obras de Manuel Filomeno de Miranda com a questão da obsessão? Olha, Eliette, eu tenho o programa Desafios e Soluções Obsessão, que eu trato somente desse tema. Então, eu comecei, desde o ano 2000, a apresentar os livros do Manuel Filomeno de Miranda. Ele tem 16 livros psicografados, fora psicografias em livros de espíritos diversos, que ele fez através do Divaldo Pereira Franco. Então, ele tem livros mais técnicos que falam da obsessão, como Reencontro com a Vida, Temas da Vida e da Morte, e livros romanceados, mas que trata da questão da obsessão, mostrando na existência em si mesma, como se manifesta as perseguições espirituais, os efeitos que isso causa no comportamento, trazendo uma série de transtornos que nem sempre a ciência alcança. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele faz essa evocação da ciência, que ainda não chegou lá, ainda não reconhece esse campo da obsessão, como muito importante para que mais pessoas possam ser ajudadas. Então, os livros dele são um verdadeiro tratado, junto com os livros de André Luiz, que também trata do mesmo assunto. E, doutor Mário, o senhor fez referência aí ao livro Reencontro com a Vida, mas há alguma outra obra que lhe chama mais atenção, doutor Mário? Olha, o último livro que ele lançou chama muita atenção, porque ele faz um alerta para os espíritas para algo que vem acontecendo e nós não estamos muito atentos, que é a influência espiritual de formas diversas aí que a gente não conhecia bem e que é um alerta para nós. Esse último livro dele se chama Perturbações Espirituais. E ele vem dizer nesse livro que os centros espíritas estão sendo invadidos pela futilidade, pela arrogância, pela presunção e desrespeito às obras da codificação. E isso vai se infiltrando no centro de tal forma que as pessoas não percebem. Então, algumas pessoas
consideram a codificação já superada. E eles trazem proposta de atualização, né? Atualização com livros de autoajuda, livros que falam de assuntos de terapias alternativas que não corresponde ao que o Espiritismo propõe, que é a renovação da pessoa, né? E outra coisa, ele fala que os atormentados pelas paixões servis transformaram os núcleos espíritas, que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, em comunhão também com o mundo espiritual, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de lancherias comuns. Então, o centro espírita passa a ser um lugar de diversão em vez de socorrer os necessitados. E, doutor Mário, o senhor faz referência aí a respeito dessa obra Perturbações Espirituais. E também faz referência sobre esse trabalho dentro dos centros espíritas. O que o Manuel também poderia, assim, suas obras, traz de situações inéditas sobre obsessão que merece ser levada a um grande número de conhecedores, não só dentro dos centros espíritas, mas no mundo de uma forma geral? Olha, ele faz duas colocações nesse livro que eu acho importante a gente discutir um pouco. Primeiro, ele diz que os obsessores mudaram a estratégia de atacar o espiritismo. Antes, eles atacavam o espiritismo de fora para dentro, através de ataques diversos, falando mal do espiritismo, falando que os médiuns são endemoniados, difamavam os trabalhadores espíritas. Infelizmente, alguns centros espíritas foram apedrejados. Hoje, a estratégia dos obsessores é atacar de dentro para fora. O que eles fazem? Eles se aproximam das pessoas que estão, de algum modo, desequilibradas, que estão perturbadas, que têm alguns conflitos não resolvidos. Eles começam a induzir essa pessoa a falar mal dos trabalhos espíritas dentro da casa espírita. E por isso que é de dentro para fora. Então, o obsessor, ele, de alguma forma, hipnotiza, ele sugestiona esse frequentador do centro espírita a fazer dentro do centro uma chacrinha, falar mal, reclamar, e assim ele vai desestabilizando os trabalhos, vai gerando tormentos em outros frequentadores, e o centro começa a ficar desestabilizado até se desequilibrar. Então, é um dos pontos que eles estão atacando. Outra coisa muito interessante que Manuel Filomeno de Miranda fala, que a gente tem que atentar bastante, é que muitos centros espíritas estão querendo tirar o trabalho de desobsessão do centro e ajudar os obsediados através de terapia. Como faz algumas décadas que a psicologia está sendo muito estudada, Joana de Ângeles fala da série psicológica, vários autores estudam o assunto psicologia junto com o espiritismo, algumas pessoas entusiasmadas, mas ingênuas, estão achando que a terapia psicológica pode substituir a desobsessão, né? Só que a terapia não tem o alcance de compreender o ser humano como um ser imortal, como reencarnante, como sendo multiexistencial, onde essa pessoa tem várias vidas e essas várias vidas refletem nas perturbações atuais, coisa que a terapia não tem alcance, né? Só através do trabalho de desobsessão, de ajudar o espírito em sofrimento e o obsediado, é que se consegue fazer esse afastamento do obsessor e a melhoria do indivíduo. E melhoria do obsessor também. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Legal aí a participação da Eliette Ribeiro, que vem bem a calhar aí com o tema que a gente está desenvolvendo, né? Que é a questão aí da mediunidade. Tem perguntas? Temos sim, participações pelo nosso 0800 979 5011, a Miriam Toledo, da Vila Moraes. Evi, um beijo a todos, eu quero participar do sorteio. Então tá participando, tá bom? Boa sorte. Luiz Carlos Batista de Santo André também, quero desejar a todos uma ótima programação. Estou na escuta, um beijo para você. Pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, Mauro Lourdes, bom dia, muita paz para vocês. Tânia
Tânia Maria Silva também, Janete Souza Matos. Bom dia a todos, Mundo Novo Bahia, que beleza. Lúcia Santos, bom dia a todos vocês. A Tânia Maria diz assim, ó, como saber qual a minha missão aqui na Terra? Minha vida é toda confusa. Grata pela atenção, paz e luz a todos. Edson? Essa é a grande questão, a grande pergunta de todos, viu? É Tânia o nome dela? É, Tânia. Então, Tânia, eu acho que você não deve procurar grandes coisas, sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer grandes obras, grandes feitos. Antigamente dizia que você só seria feliz completo se você escrevesse um livro, tivesse um filho e plantasse uma árvore. É isso? Então, isso aí são coisas que são criadas que, na verdade, você tem que olhar para dentro de você. O teu objetivo na Terra é se desenvolver, é ser um espírito melhor, tá certo? O que é que pode te fazer melhor? Só você para saber. E não se preocupe com grandes coisas, não. Se preocupe em ser uma boa pessoa, se preocupe em ser uma pessoa feliz, uma pessoa que, sabe, faça coisas positivas, né, que viva bem. Isso é que importa. Talvez você possa fazer um trabalho social, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não se preocupe muito com grandes obras, não, que não é isso não, viu? Mais simples, né? Jean Batista Natal, Rio Grande do Norte, um beijo para você, desejando um bom dia para nós aqui também. A Lígia Aparecida diz, meu esposo e meu filho de apenas 11 anos não se entendem, brigam por qualquer coisa, converso muito com eles, mas é muito difícil lidar com essa situação. Meu esposo não demonstra afeto e meu filho fala que por isso o pai não gosta dele. Por outro lado, meu esposo, por não ter sido criado pelo pai, alega que nunca teve carinho de pai e sobreviveu muito bem. Como podemos ajudar, Edson? Aí ele tem que buscar ajuda, né? Ele está, na realidade, transferindo para o filho aquilo que ele teve, né? E naturalmente que não é isso. Que não é uma desculpa também. O fato dele não ter tido não significa que ele possa dar, né? Na verdade, o grande problema é que muitas pessoas não se preparam para ser pais nem mães, né? Esse que é o X da questão. E a maternidade, a paternidade é uma bênção. Aliás, a própria doutrina espírita explica, né, que é uma responsabilidade muito grande, tá certo? Uma missão. É uma missão maravilhosa. Quer dizer, aliás, respondendo até para a Tânia, se ela for mãe, por exemplo, né, é a tremenda missão de ser mãe. Quer dizer, olha aí, a missão melhor que essa, né? Mas se não for também, pode fazer outras coisas, não há problema. Com relação a essa questão do pai com o filho, está claro aí que há um desequilíbrio, né? Que esse pai precisa buscar, na realidade, uma ajuda. Talvez a própria casa espírita, num tratamento, possa ajudar, ou então um psicólogo, né? Para orientá-los aí nesse sentido. O fato de não ter tido não significa que não possa dar, né? De novo, tá certo? Porque não é esse o objetivo também, né? Como você disse, teve já aquele acordo, né? Antes de reencarnar, então são capazes de colocar isso em prática. É isso mesmo. Vamos para mais um intervalo e não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior.
Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização pras pessoas, né? Então, às vezes, eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família.
Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, terceiro bloco desta quinta-feira. Antes das notícias do dia, o Edson quer fazer um comentário aí sobre o tema mediunidade? A gente estava falando aqui de mediunidade e estava falando também de problemas nos lares aí, né? De conflitos, até de mães obsessivas, coisas desse tipo. Tudo tem a ver com mediunidade, na verdade. A gente estava falando aqui que a mediunidade é um dom, né? É uma condição do ser humano encarnado. Independentemente se ele acredita ou não no fato. Sim. Tá? E também independentemente se ele é espírito ou não. A mediunidade faz parte da natureza do ser humano. De novo, como é que o mentor ou o anjo da guarda pode ter acesso a você se você não tiver um canal que permita isso, né? Então todos nós estamos convivendo no mundo com a mediunidade. Isso que a gente precisa ficar claro. Como você falou aí do estudo da mediunidade, né? Uma das coisas que a gente fala lá no curso e que tenta ensinar para os alunos é que independentemente do tipo de mediunidade que você tenha, você está exercendo ela no mundo. Não é só especificamente na casa espírita. Você acaba exercendo ela no seu dia a dia. Então, dependendo, de novo, do seu comportamento, da forma como você pensa, da forma como você age, você está sendo, de alguma forma, incentivado aí na sua mediunidade, tá certo? Nesse sentido, nos lares também a mediunidade está presente. Então, por exemplo, um pai que não se dá com o filho, até que ponto esse conflito não está sendo, de alguma forma, amplificado ou sendo incentivado, né, por um problema obsessivo? Por isso que a gente até indica para os lares que se aplique, né, que se implante o Evangelho no lar. O objetivo do Evangelho no lar é harmonizar o lar, é harmonizar as mentes em função de um objetivo maior. Sim. Tá certo? Então a gente não pode esquecer nunca disso. A mediunidade, ela não está presente só na casa espírita, ela está no mundo. E nós somos médios 24 horas por dia. O tempo todo. O tempo todo. Notícias do dia: o Android Pay, um sistema de pagamentos por celulares do Google, começou a funcionar no Brasil nesta terça-feira, dia 14. Para usar, os donos de celulares com o sistema operacional da companhia precisam baixar o aplicativo e cadastrar os seus cartões. Para compras pela internet, o Google lançou há algumas semanas o Pagar com o Google, que é um concorrente do PayPal. Um grupo de pesquisadores europeus e sul-americanos anunciou nesta quarta-feira a descoberta de um planeta potencialmente habitável a uma distância de apenas 11 anos-luz do Sistema Solar. É o Ross 128b, que possui temperatura superficial semelhante à da Terra. O exoplaneta é o segundo com essas características, localizado próximo ao Sistema Solar. Estados Unidos aprovam a primeira pílula eletrônica. Um sensor inserido na pílula emite um sinal que permite determinar a hora e a data em que ela foi ingerida, informou a Administração de Medicamentos e Alimentos em um comunicado. Este sistema de rastreamento foi autorizado para um tratamento contra a esquizofrenia, manias agudas e transtorno bipolar. Bilhete único cadastro para pessoas com deficiência começa nesta quinta-feira. A inscrição é feita pela internet e requer laudo médico, RG e CPF. Os beneficiados são pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e pessoas com doenças crônicas. A recomendação de uso de cirurgia bariátrica, antes restrita, vem avançando no país e pode agora favorecer diabéticos e hipertensos. O Conselho Federal de Medicina vota até o próximo mês resolução que torna mais fácil a redução de estômago no caso de pessoas com diabetes tipo 2. Já um estudo do Hospital do Coração Aguacor de São Paulo liga o procedimento à eficácia no controle da pressão de obesos. Em algumas estreias do cinema, Liga da Justiça, Uma Razão para Viver, A Trama e On Yoga. Calma, Cláudio, não precisa. Vamos agora para alguns agradecimentos especiais. Momento da Família, do Clube Amigos da Boa Nova.
Hoje nós vamos lembrar aqui alguns ouvintes que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que são amigos dessa rede que faz a mensagem do bem chegar a inúmeros lares através da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, pelas emissoras da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. São eles que são sócios desde 2000. A Maria do Socorro Ferraz Todesco de Sorocaba, o José Adalberto Júnior da Chapada dos Guimarães em Mato Grosso e a Lídia Ana Fragazzi de São Paulo. Um grande abraço, obrigada pelo carinho de todos vocês. E vamos lembrar também aqueles mais recentes, são sócios aí desde novembro deste ano, né? O Francisco de Assis Júnior, que é de Natal, Rio Grande do Norte, Almir Aparecido dos Santos Almeida de Sorocaba também, São Paulo, e a Ana Caldeira Leite de São Paulo. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, continuem conosco. Você só tem benefícios, né? Que é levar a mensagem para o planeta todo. Opa, microfone. E ainda também você tem descontos em eventos promovidos pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, descontos em CDs, DVDs, livros. Gente, é só coisa boa. Peças teatrais também e muito mais. Então, você pode ligar para conhecer mais sobre os sócios, os benefícios, né, do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 11 18 38. 0800 12 18 38. Então acesse o site amigosdaboanova.com.br. Eu tenho certeza que todos os colaboradores de lá vão te atender muito bem. Obrigada, gente, pelo carinho. Um grande abraço a todos. Isso aí, aliás, uma vez por semana nós vamos lembrar aqui o nome daqueles que estão há mais tempo no Clube Amigos da Boa Nova e também os que estão chegando aí este ano. E é uma forma aí de prestar nossa gratidão a todos aqueles que fazem e contribuem com o Clube Amigos da Boa Nova. Muito obrigada mesmo. O Gregório de Itapeva tem uma questão aqui, ó. Gostaria de saber se existe alguma diferença entre médium e mediunidade, Edson. Diferença entre médium e mediunidade? Isso. Na verdade, mediunidade é uma condição do médium. A palavra médium significa intermediário, né? É um meio. Se você procurar a tradução da palavra, é meio ou intermediário, tá certo? A pessoa, como eu falei aqui hoje, todos nós somos médiums. Pelo menos no campo da intuição. Todos somos. Quer a pessoa acredite nisso ou não, quer ela seja espírita ou não, tá certo? E mediunidade em si é a faculdade do médium. Ou seja, os tipos diferentes de mediunidade que existem tem a ver com os compromissos assumidos de cada um. Tá certo? Exato. Vamos com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, parte 1, Conceitos de Arte, encontra-se a seguinte afirmação: a beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação desta beleza eterna da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana, e isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos, podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. Hoje, a convidada especial é a minha amiga Ana Ariel, compositora, cantora no movimento espírita. Seja bem-vinda e eu começo perguntando: você atua em um trabalho social belíssimo junto à comunidade de Campinas, mas a pergunta é: o que é para você unir este trabalho social com a música espírita? Então, na verdade, a música ela é um grande instrumento de cura sempre, né? E na AMIC, Associação Amigos da Criança, a gente tem feito esse trabalho junto às crianças e visto um grande resultado. Tem sido algo bem especial. Muito bacana. Ana,
você poderia participar de outras vertentes da arte para a divulgação do espiritismo, mas optou pela música. Por quê? Eu acho que a música, na verdade, assim, ela, assim como os meus filhos, ela faz parte de mim, né? Eu comecei com música aos 6 anos de idade, fiz conservatório, busquei graduação nessa área. Eu acho que, assim, toda a minha carreira, ela foi voltada para a música. E quando eu conheci o Chico Xavier, pequenininha, eu comecei a ver que mais do que uma carreira de música operística, clássica, era cantar para Deus, né? E esse Deus através do que eu acredito, que é a doutrina espírita. Então hoje, assim, 20 anos depois, eu já nem sei mais se a música me escolheu, se eu escolhi a música, ela é como um filho, ela faz parte do meu dia a dia. Desde a hora que eu acordo, eu canto e vou dormir cantando para os meus filhos. Acho que tudo está interligado à música. Se você leva uma mensagem através da música, não tem como dar errado. Grato por sua participação, Ana. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos, visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço. Até amanhã. Amanhã tem mais arte e espiritualidade aqui no programa Manhã Boa Nova. E no livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, encontramos relatos sobre espíritos em formas ovoides. O que seriam estes espíritos desta forma, né? Já passamos por este processo antes? Como se tornam assim, Edson? Então, esse é um assunto interessante porque nas obras básicas, né, nas obras de Kardec, você não tem menção de ovoides. Mesmo porque também não foi, como diz, né, o fato de ser obra básica, porque elas estão à base. Não quer dizer que todos os temas tenham sido abordados ali, né? Não teve tempo também. Também. Então, o ovoide em si, ele é... Você perguntou se nós já passamos por isso, né? Eu vou dizer para você que não. Eu acho que não. Né? O ovoide, ele... Lembra que a gente falou aqui de perispírito? Acho que foi no programa passado. Foi semana passada, né? Daquela questão de que o perispírito ele é ideoplástico. Ou seja, você, através dos seus pensamentos, você o influencia de alguma forma. É verdade. Forma, né? Então, o que acontece? O espírito que começa num processo de sofrimento extremo, né? Ele começa num processo de se acusar, por exemplo, de se achar pecador, de se achar devedor, de achar que ele não é merecedor de ser feliz, de ser coisa. Ele começa num processo assim de monodeísmo, vamos assim dizer. Ele começa a manter aquela ideia. A culpa. Ele vai se fixando naquilo, vai se fixando, e ele acaba... Vou tentar falar melhor. Imagine uma pessoa que esteja vivendo aí na rua. Essas pessoas que estão vivendo na rua, elas estão vivendo, às vezes, no monodeísmo deles ali. Eles se fecharam para o mundo, se fecharam para as coisas em volta em si, e estão ali vivendo esse processo. Sendo, às vezes, obsediados ou não, mas estão ali. Às vezes ele desencarna, nem sabe que desencarnou. Por quê? Porque ele está vivendo, a vida dele é aquilo. Então, tanto faz se ele está vivo na Terra, se ele está no plano espiritual. Ele está no monodeísmo, vamos dizer. Ele está vivendo uma situação onde ele se fechou para o resto das coisas à sua volta. Tá? Ele vai acabar, se ele não sair disso, ele acaba criando para si deteriorizações, ou seja, ele vai se fechando, perispiritualmente falando. Sim. Ou seja, o seu perispírito vai se contraindo, e ele pode chegar a virar um ovoide. O ovoide nada mais é do que o perispírito sendo contraído, porque a pessoa se fechou para o resto. Ela está ali naquele processo de se fechar dentro de si. E ela está influenciando o seu perispírito dessa forma. Quer dizer, por causa dessa monoideia, ele acaba perdendo a forma humana. É isso. É porque ele está se fechando.
Ele vai se contraindo, na verdade, né? Porque, na verdade, tudo, nós estamos falando aqui de vibração, tá certo? Tudo é vibração, energia é vibração, né? Você, por exemplo, eu achei bacana essa pessoa que falou que amanhece cantando, vive cantando, ou seja, ela está num processo de vibração maravilhoso. Agora, se você fica num processo de vibração ruim, de energias ruins, de pensamentos ruins, de ideias ruins, você é tudo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, o que você está fazendo? Você está se contraindo. E você influencia seu perispírito. Como encarnado, você não vai virar um ovoide, tá certo? Dificilmente você vai virar um ovoide, mas tem pessoas que se apagam. Tem pessoas que vivem de forma restrita no mundo, né? Elas se anulam. Se ela desencarna mantendo isso, e ela lá no plano espiritual segue mantendo esse tipo de atitude, ela vai acabar influenciando. Esse processo que acontece com o ovoide é o mesmo que acontece com espíritos que apresentam formas animalescas. Você já deve ter ouvido falar de licantropia, né? Sim. Que é um outro tema que a gente pode abordar mais para frente. Mas a pessoa se sente tão mal com ela, ou então ela acha que ela é por exemplo, ela é um demônio, ou ela é isso, aquilo, ela acaba imprimindo no seu perispírito essa forma. E o ovoide nada mais é do que isso, só que a persistência é que gera o ovoide. Para o espírito chegar num estado desse, ele tem que estar ali, muito tempo alimentando esse tipo de sentimento. E aí leva um bom tempo para sair disso também. Também. Reencarna? Só o corpo físico para ajudar a sair. Por exemplo, como ele se fechou, aqui é tudo teoria que nós estamos falando, tá bom, gente? Como ele se fechou e ele virou essa massa arredondada, né? De energia, vamos assim dizer. Para ele retomar a forma humana, nada melhor do que o corpo físico. Porque ao reencarnar, todo aquele processo de desenvolvimento do corpo físico vai ajudando a remodelar o perispírito daquela pessoa. Ele é praticamente obrigado a reencarnar, porque ele não tem mais livre-arbítrio. Aí é o que a gente chama de reencarne compulsório. Alguém tem que escolher por ele. Tentando fazer uma analogia disso, é a mesma coisa que você ter um filho aqui na Terra que começa a se drogar de tal forma que ele já não tem mais controle sobre si. Os pais têm que tomar uma atitude em relação aos filhos. Por exemplo, interná-lo. Né? Os pais vão internam. Por quê? Porque ele não tem mais capacidade de escolher. Isso acontece com o ovoide. Eles ficam lá no plano espiritual, às vezes sendo usados, né, para processos obsessivos, que é outra coisa que a gente pode falar um pouco aqui. E alguém tem que intervir por eles, ou seja, alguém tem que ir e fazer com que eles reencarnem, tá certo? Às vezes, esses reencarnes desses espíritos são aqueles que não dão certo. Sabe, todo o processo de molde novamente para o perispírito dele retomar a forma humana, vai até o momento do nascimento. Aí depois o espírito não segue adiante, ou seja, o feto, uma vez que cortou o cordão umbilical, às vezes ele não segue adiante. Entendi. Tá? Por quê? Porque o espírito não tem condições de manter o corpo. Então ele precisa de novo reencarnar, passar por esse processo, até ele ter condições de sustentar novamente um corpo físico. É complicado isso aí. É verdade. Mas é isso. A nossa ouvinte Marisa Gobi, diz assim: gostaria de saber onde o Sr. Edson, aonde ele realiza atendimentos, no centro espírita, pois acredito que ele possa me ajudar em desafios familiares. A gente sabe, mas você responde. Você atende, Edson. Na verdade, eu não faço atendimentos, né? Vamos deixar claro, eu presido uma instituição espírita, lá em Santana, na rua Alfredo Pujol, número 79, é o Grupo Espírita Manuel Bento. Ali você vai encontrar apoio, tá, para sua família. Nós temos muitas pessoas que atendem lá. A casa funciona de segunda a domingo, né? À tarde e à noite. Então, por exemplo, de segunda a sexta-feira, você tem lá atendimentos à tarde, a partir das 14 às 16, e tem atendimentos à noite, das 19 às 21. Passa lá para uma entrevista e aí você vai ser encaminhado. Tem uma equipe preparada. Tem equipe, não quer dizer que eu não possa conversar também, tá? Mas se você procurar, se o Manuel Bento, por exemplo, estiver distante de você, eu não sei onde você mora, você pode procurar uma outra instituição também,
tá certo? Não precisa ser necessariamente lá no Manuel Bento, né? Na região onde ela Isso, mora. na região que você mora, e você busque uma casa espírita, porque com certeza você vai ser orientada lá e a sua família também vai ser. Com certeza. Carmen Cita, pelo nosso WhatsApp, 98575-9580. Bom dia, amigos. Sempre na escuta do programa. Grata por colocar assuntos importantes no nosso dia. Paz e luz para todos. Beijos. Beijo para você. Bom dia. Hoje temos aqui um problema que ela está passando. Um problema muito sério. Filhos da dependência química, das mães do crack, que estão em abrigos e quando são adotados são muito revoltados. Grata por vocês estarem aí. Solange de São Paulo. Tem esse problema também, né? Tem. Quem vai adotar uma criança assim, né? Tem que saber que ela passou por situações e tem que buscar ajuda, tá certo? A adoção em si já é um grande momento de transformação. Mas tem que ser trabalhada, tá? Esse é um tema também para a gente discutir, a questão da adoção, né? Tem que ser muito bem trabalhado, né? Para poder ajudar essas crianças que estão saindo de uma situação dessa. O que eu estou entendendo pela pergunta dela as mães estão internadas por problema de crack e aí a criança acaba sendo adotada por outra família. A mãe tá perde, certo? né? A mãe perde o direito. Então, essa criança ela tem que ser muito bem amparada, ela tem que ser muito bem orientada, né, nesse sentido, para ela entender o que está acontecendo com ela e não esconder nada dela, na verdade. Né? Sim, jamais. Deixar claro, né? Às vezes vai necessitar com certeza de uma ajuda profissional disso daí, né? É verdade. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique por aí. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita.
Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Manhã Boa Nova de volta. Tem dica de espetáculo para este final de semana, que é o emocionante espetáculo A Vida de Maria de Nazaré, que está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209, aos sábados, às 19 horas. Lembrando que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto para assistir o espetáculo A Vida de Maria de Nazaré. Toda quinta-feira nós temos a participação do Juliano Posati aqui no nosso programa. Vamos conferir o que ele tem a nos passar hoje. Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Eu gosto muito de uma grande pensadora do século passado chamada Eleanor Roosevelt. Ela foi uma das primeiras damas dos Estados Unidos da América. E ela tinha uma frase sensacional. Ela dizia o seguinte: mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos, mas grandes mentes discutem ideias. Isso é sensacional. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida por toda parte. Ora, se a mente é o espelho da vida, ela reflete a vida. E, por consequência, uma está interligada à outra, ou seja, a vida que nos cerca é reflexo da mente que nós temos, a mente que nós temos reflete a vida que nos cerca. Dessa forma, para pensar, olha ao seu redor e pensa um pouco na qualidade das suas relações, na qualidade das relações que você tem mantido. Porque muitas vezes nós estamos esperando um mundo melhor, um mundo mais legal, um mundo bacana, mas nós não estamos olhando para nós mesmos. E se a mente reflete a vida que nos cerca, e a vida que nos cerca é consequência da mente ou dos pensamentos que nós trazemos, nós temos aí uma responsabilidade nessa equação que é inegável. Já parou para pensar que boa parte das nossas relações se resumem a discutir pessoas? Ah, o fulano fez isso, você viu que a ciclana postou no Facebook? Nossa, o fulano fez check-in no aeroporto, tá indo viajar de novo. Eita, esse fulano vive bem. Ah, o outro é um vagabundo preguiçoso, não faz nada. O tempo todo nós discutimos pessoas. Para e começa a categorizar aquilo que você tem pensado ao longo do seu dia. E pense em quantos % do seu tempo você investe, emprega a sua mente para pensar ou discutir pessoas. O que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Quem saiu com quem beijou quem ganhou quem foi contratado, quem foi demitido, quem foi para a novela, quem saiu. O tempo todo nós discutimos pessoas. E quando não discutimos pessoas, discutimos eventos, ou seja, o que as pessoas têm feito ou o que aconteceu. Parece conversa de elevador, né, gente? Ah, acho que vai chover. Acho que vai. Nossa, o tempo tá feio, né? É aquela conversa que não sai do nada para lugar nenhum, não edifica ninguém, não muda nada. Você desce o elevador com o teu vizinho, do momento em que ele entra para o momento em que ele sai, não mudou nada. Você continua sem saber quem ele é.
E aí é que está a coisa. Nós só conhecemos profundamente uma pessoa quando nós começamos ou atingimos o patamar de discussão onde nós entramos na esfera das ideias, onde nós entramos na esfera da percepção de cada um, o que cada um pensa sobre um assunto, o que você pensa sobre esse conteúdo desse livro, como é que esse conteúdo afetou você, como é que esse conteúdo chegou para você, foi digerido por você e foi implementado, o que mudou na sua vida, o que você está sentindo de acordo com esse conteúdo. Veja, a qualidade das nossas relações é muito importante, gente. É muito importante, porque senão nós passamos pela vida como meros turistas planetários e não vivemos de fato a experiência que estamos aqui para viver. A qualidade da experiência que nós temos depende fundamentalmente da qualidade daquilo que nós pensamos e da qualidade das relações que nós mantemos. Então veja, olhe para o seu dia, veja quanto tempo você está gastando para discutir pessoas, quanto tempo você está gastando para discutir eventos e quanto tempo de fato você está gastando você está investindo, na verdade, para discutir ideias, para trabalhar com coisas que de fato vão agregar em você conhecimentos que farão você viver de forma diferente, farão você viver de forma melhor, mais bacana, mais interessante, fazendo a diferença para você e para o ambiente que te cerca, para as pessoas que te acompanham. Legal a participação do Juliano Posati toda quinta-feira aqui falando do livro de Chico Xavier e Emmanuel, Pensamento e Vida. E agora a participação da nossa ouvinte, a Madalena Cabreira, da cidade de Araraquara, em São Paulo, participou pelo nosso WhatsApp. Ela diz assim, questão é a seguinte, eu ouvi em aulas que podemos voltar como animais irracionais em alguns casos, e outros dizem que não. Porém, se podemos estar como ovoides, não é verdade também? Não consigo entender essas situações. Como esclarecer, Edson? Bom, o espírito, apesar de ser um ovoide, o espírito jamais regride. Ou seja, naquilo que ele adquiriu em termos de conhecimento, de entendimento, ele não vai regredir. Ele não retroage. O que acabou acontecendo é que o perispírito dele se deteriorou, vamos dizer, ou se transformou. Ele criou esse processo de transformação no seu perispírito, mas tudo aquilo que ele adquiriu em termos de conhecimento, de entendimento, ele mantém lá no espírito. O problema é que ele está na mão da ideia, tá certo? Só isso. Com relação a nós reencarnarmos em animais, não existe. O animal ele não tem condições físicas de absorver um espírito que pensa. O animal ele é irracional, ele tem o cérebro, mas o cérebro dele é limitado. Ele não tem condições de receber ali um espírito que tem condições de pensar, de tomar decisões e por aí afora, tá certo? Não tem pensamento contínuo. O corpo não permite. Então, esqueça essa ideia que jamais você vai reencarnar no animal, porque isso não acontece. Tem que ver aí o centro espírita que você está frequentando, se é centro espírita que está dando essa informação que é totalmente equivocada. Isso desde o século XIX os espíritos estão falando. O espírito não retroage e não existe reencarnação em corpos de animais, né? Seres inteligentes reencarnando em corpos de animais. O Luiz Henrique, do bairro do Limão, gostaria de dar sugestão de sites que mencione o centro espírita de suas regiões, pois assim várias pessoas teriam essa oportunidade. Você tem sugestão também aí de site, né, Edson? Você pode procurar os sites das federações de cada estado. Você pode procurar, por exemplo, o site da USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas. Esses sites, normalmente, eles costumam congregar ali as entidades que são filiadas, que estão na região. E tem o site da FEAL, feal.com.br, que tem o centro online ali. Tem centros de todas as regiões do país e cidades. É isso mesmo. O Maurício Iac, bom dia. Qual é a preparação ideal para o trabalhador que irá realizar o PM3, o P3M? Saudações fraternais. Olha, todo o trabalho mediúnico... Primeiro explica o que é P3M, que tem casa espírita que não adota essa nomenclatura. Né? Essa nomenclatura foi criada pela Federação Espírita, na verdade, né? Um tipo de tratamento. O P, acho que significa Pasteur, né? P de Pasteur. 3M é um tipo de passe mediúnico que é dado. Então, assim, todo trabalhador espírita ele tem que se preparar de que forma? Primeiro, ele sabe que aquele dia ele vai lá para casa, para trabalhar para a casa espírita, à noite ou à tarde, não importa o horário. Ele tem que já estar
vamos assim dizer, se preparando desde que levanta, desde que acorda, né? Para tentar ter um dia normal, ter uma alimentação frugal, nada assim exagerado, né? Sabendo que ele vai atuar à noite ou à tarde, tem que ter consciência, né, da sua, é isso, do seu mas papel. tem que viver, não pode deixar de viver, tá certo? Senão você vai começar a criar aí sistemas, ou vai começar a criar condições, rituais, que são desnecessários. Então, o grande preparo, na verdade, é o mental. É o da alegria de servir, o de saber que você vai lá e vai trabalhar, sabe? Esse é o grande preparo, na verdade. É isso mesmo. Amanhã tem Blitz, né? Vanessa vai estar lá em Santana. E nós temos aí uma ouvinte, né? A Sônia. A Sônia conversou deixou com um quem? recadinho. Com o Damião ou com você? Foi com o Damião. Com o Damião, né? Engano, Quando esteve lá em Sorocaba. Vamos acompanhar. Você comentou com o Nando que ia vir pra cá e veio. Como é que é o teu nome mesmo? Sônia Maria Blas. Sônia, e você ouviu lá e veio aqui para contribuir com a Espiritoteca e já levou os convites pro evento? Com certeza, vamos colaborar. Tá mais barato, né? E estamos colaborando. Sim. Vamos colaborar com as Casas André Luiz, com a Boa Nova. Não queremos que fechar nada, porque a espiritualidade é maravilhosa. A gente ganha, não perde. Com certeza, maravilha. Uma bênção de Deus, a Boa Nova, a espiritualidade que nos aplica muita coisa boa. Todos. Ali não tem, a começar do que limpa lá até o último escalão. Maravilhoso, viu? Eu adoro a Boa Nova, sou sócia desde 2000. Você tá até com a carteirinha na mão aí? Esse aqui é do meu marido, ele é do novo. Seu marido. Ah, ele é mais novo. Ele é mais Sócio novo. mais novo. Mas consegui levar, né? Tá vendo? O Nando fala que eu sou a propaganda das Casas André Luiz, porque eu falo, né, pra turma ficar sócio, colaborar, que precisa, né? Porque sem colaboração, nada é feito, né? Porque nós estamos aqui para trabalhar. E só assim que a gente consegue a espiritualidade nos ajudar. Só quer ajuda e não quer ajudar ninguém. Aí é complicado, né? Obrigado por tudo, por tudo que você tem feito e gratidão por estar aqui hoje junto com a gente. Eu vou estar lá na primeira fileira. E se abusar, eu vou ajudar vocês lá. Obrigado, viu? Imagine. Obrigado. Que legal, um beijo pra Sônia que participou da nossa Blitz lá em Sorocaba e amanhã... do encontro. E participou do encontro também, né? Muito bacana, gente, as participações, como sempre, o carinho de vocês. Um grande abraço a todos. E amanhã estamos lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz de Santana. Se você já tem nosso adesivo, só lembrando, vai lá, aparece com o seu adesivo que nós temos um prêmio especial pra você, tá bom? Sim. Aí sim. Pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Adão As, dizendo bom dia, ótimo programa, dia. Que bom. Lourdes Vitor de Santos, desejando bom dia para todo mundo também. Maria da Glória Souto, excelente programa, existem muitos conflitos familiares, a maioria não conhece essa lei de causa e efeito. Exato. Bem lembrado. Fátima Giglioli de Oliveira, um lindo dia para todos. Anderson Clayton, qual o nome do livro? Algumas pessoas perguntando o nome do livro. O Mário Maza aí, né, na entrevista com a Eliette Ribeiro, citou o livro e nós vamos responder depois pelas redes sociais, tá? Vera Oliveira Silva, bom dia, muito bom programa. Somos ainda muito falhos. O orar e vigiar é nosso maior lema, principalmente o vigiai. Abraços fraternos, é isso aí, viu? Boa. Márcia Teixeira, bom dia, como todos os dias, tema maravilhoso como sempre. Beijos a todos. Anderson diz também qual é o nome do livro. Ainal Vargolo, de Vitória da Conquista, Bahia. Bom dia. Um abraço de luz a todos vocês. Será que ela é parente do Djalma Argolo, que é um grande palestrante aí do movimento espírita? Será? E é baiano, né? E é baiano. A Dorinha Clozel me ajuda muito a ouvir vocês. Ah, que bom, né? Estamos te ajudando, então bacana. Fique com a gente. Anice Rocha Aguiar também. Leia Santos, Marilaide Moraes de Souza, bom dia, de Aimorés, Minas Gerais. O Marivaldo Souza também por aqui. Maria Helena Pires, Conceição Ortiz, Rosa Maria Neves de Saquarema, ligada em vocês, que bom. Elizabeth Chagas, São Mateus do Sul, Paraná, também abraços para vocês. A Célia Cristina, bom dia amigos, minha dica é assistir as palestras pela internet, tem muita coisa boa pra gente aprender. Beijos a todos. Boa dica, né, Edson? Inclusive, eu queria fazer uma propaganda minha, se for Pode possível. fazer. Né? Até para essa questão daquela pessoa que perguntou qual era a missão dela, que ela fica com dúvida. Eu tenho um artigo que chama Quem é Você? Você se conhece? E aí também tem uma palestra
com o mesmo tema, que eu sugiro que vocês possam olhar lá. Para quem tem esses conflitos, eu tenho algumas palestras legais também. O meu site é Edson Figueiredo, lá no Facebook, tá? Ali tem os artigos, tem dicas de livros, tem palestras gravadas, que eu acho que vale a pena vocês acessarem. E a gente recomenda também o YouTube, né, da TV Mundo Maior, vários programas, vídeos lá, falando sobre diversos temas correlacionados aí com a doutrina espírita. Tem um canal da TV Mundo Maior lá no YouTube, é só acessar, bem fácil. A Maria Moura, do Jardim Las Vegas, falando sobre a reencarnação, eu já ouvi dizer que do animal pode-se chegar a um ser humano. Acredito que seja isso que a ouvinte anterior quis dizer. Beijos. Isso mesmo, Edson? Não, é assim. Na verdade, a anterior disse claramente ali que foi falado num centro que poderia reencarnar ali. Exatamente, até o Cláudio sugeriu que ela procurasse uma outra casa espírita mais séria. Esse caso já é um outro, né? Não tá falando. Nesse caso aí, é o seguinte, gente. Nós, como espíritos, né? Para poder utilizar um corpo físico, fomos migrantes. Nós que estamos habitando o planeta Terra, isso que precisa ficar claro. Não é em tudo, né? Nós que estamos aqui no planeta Terra. As condições criadas para os espíritos que habitam o planeta Terra foi essa. De você... Olha, foram milhões e milhões de anos que esse ser, vamos assim dizer, foi migrando nos reinos. Até chegar ao reino nominal, tá certo? Mas você foi um animal, o Cláudio brincou aí num programa, você foi uma alface um dia. Isso, segunda-feira eu e o Paulo tratamos disso e não é assim. É o seguinte, não é isso. A partir do momento que você adquire a condição de raciocínio, de pensamento contínuo, você já não faz mais parte do reino animal. Quer dizer, enquanto você está ali no reino animal, você não tem essa continuidade de pensamento, de raciocínio e tal, tá certo? Aí quando você migra, você passa a usar um corpo físico, você sim adquire essa condição, tá certo? Mas até então, são milhões e milhões de anos para chegar nesse estágio, tá? Um bom tempo. Tivemos um sorteio, já temos os nomes aí dos sortudos, né? São mulheres, a Miriam Toledo da Vila Moraes. Parabéns. Parabéns, viu? A Maia Oliveira, que participou pelo Facebook. Parabéns. E a Madalena Cabreira de Araraquara. Todas vão levar um par aí de ingressos para a peça, para o filme A Menina Índigo, tá bom? Parabéns para todas vocês. A Rosemary Alves Feitosa também no Facebook, mandando um bom dia aos lindos. Obrigada. Beijo para você. Pelo nosso YouTube. Isso é para vocês dois, né? Não, para todo mundo. Pelo nosso YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Walter Farid Júlio, estou adorando. Abraços ao trio. Agora todo mundo, tá vendo? A Isabela Gonzalez, bom dia, parabéns pelo programa. A Laine Clara, bom dia para vocês. A Carmen Cita também. Ana Lud, bom dia, abraços do Sul. Abraços do Sul legal. Também. Consuelo Real, bom dia a todos. Ótimo aprendizado, gratidão. José Honório Ferreira, bom dia. Que peninha, minhas férias terminam hoje. Amanhã não vou poder mais acompanhar. Tentarei pelo celular. Mas nós temos aí, para quem tem saudade, né, do programa O Caso Dele. Fica gravadinho lá. Tá tudo lá no Facebook, todos os programas que já foram ao ar. No Facebook da TV Mundo Maior, nossa página, e também no YouTube, é só acompanhar. Antes de encerrar, só dizer aqui que o SAI de Guarulhos não irá reajustar tarifas de água neste ano. Quem disse isso foi o superintendente do SAI, Francisco Caroni, que anunciou durante a audiência pública na Câmara Municipal que, por determinação do prefeito Guti, não haverá qualquer reajuste nas tarifas de água em Guarulhos neste ano. O SAI, que atualmente compra cerca de 85% da água distribuída em Guarulhos, da Sabesp. O último reajuste das tarifas de água em Guarulhos aconteceu no ano passado. É isso aí, já vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo por todas as suas participações aí nas nossas redes sociais, tá bom? Continue sempre participando do nosso programa, que é muito importante saber a sua opinião. Edson, deixa aí mais alguma indicação, né? Suas palestras. Eu acho assim, a gente está vivendo num mundo com muita conturbação, muita dificuldade, de falta de entendimento das coisas. E eu insisto naquela questão da mediunidade. Nós somos médios vivendo no mundo. Quer você aceite ou não. E o grande problema é você achar que você só vai exercer a mediunidade na casa espírita. Sim, muita gente pensa isso. Pensa isso, você está vivendo no mundo, e aí as consequências de você viver no mundo com a mediunidade é séria.
Você tem que estar sempre... Aquele que orar e vigiar que a moça colocou aqui, não quer dizer que você tem que viver sempre constrito e preocupado, não, mas os teus pensamentos é que vão determinar que tipo de assessoria e de acessão dos espíritos você vai ter no seu dia a dia, tá certo? É só essa dica aí, tá? E me curtam lá no Facebook, tem muita coisa legal lá para vocês verem, tá bom? Obrigada. Mais uma vez. Obrigada por ter vindo. É isso aí, você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até amanhã, lá na Blitz. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.